Como prometido, mais um Chá Comigo aqui no ar, esse podcast, videocast, para a gente poder trocar muito sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil, na minha vida. E para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu tive a oportunidade de vivenciar algo incrível. E foi de fato um sonho para mim. Então a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre objetivos de vida, vai falar como que eu cheguei a realizar esse objetivo e como que eu acredito que as coisas tenham acontecido para que eu realizasse esse sonho. Então vem comigo em mais um episódio do Chá Comigo. Pois é, gente, essa última semana foi uma semana bem atípica na minha vida. Eh, eu vivi uma experiência que eu não tinha vivido anteriormente. Eu já trabalho com comunicação e isso abriu várias outras portas na minha vida, mas algumas delas eu tinha que percorrer para poder conquistar. E além de palestrante, eu também sou mestre de cerimônias. E eu não sei se vocês sabem, mas até vou pegar aqui para que eu possa falar certinho aqui, ó, mestre de cerimônias. Que é. Um mestre de cerimônias ou MC é o profissional responsável por conduzir um evento, seja ele público ou privado, garantindo que tudo ocorra de forma organizada e dinâmica. Ele atua como anfitrião, interagindo com o público, apresentando atrações e mantendo o fluxo do evento. Ser mestre de cerimônia foi algo que foi construído a partir das minhas experiências em fazer eventos públicos, como palestrante muitas vezes. Eu lembro que no ano de 2019, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Bom, aconteceu. Eu fui para Brasília. O meu amigo Juliano Barcelar tinha me feito uma proposta para ser mestre de cerimônia de um simpósio chamado Simpósio Aurê, onde reunia povos originários, reuniam lideranças de várias religiões do Brasil, provavelmente todas ali estavam ali, e deputados eh, que tinham como pauta o trabalho. E ele me chamou para ser o mestre de cerimônia daquele evento. Eu acho que antes daquele evento eu nunca tinha sido mestre de cerimônia de um evento tão grande. E a minha preparação foi estudo, foi conhecer o roteiro antecipadamente e me preparar para viver aquele momento. Um mestre de cerimônia ele tem que ditar muitas vezes o tom do que vai estar acontecendo no evento. Então, quando você vai num evento e você consegue se conectar com o que está sendo dito ali, muitas vezes isso acontece desde o momento zero, que é aquela pessoa que entra no palco para dar as boas-vindas para vocês, para que vocês se sintam à vontade e entendam a dinâmica do que vai acontecer ali. O que é mais engraçado de tudo isso, que para mim o principal desafio de atuar nesse lugar não é nem o estar na frente das pessoas. Eu acho que o principal desafio para mim é saber falar o sobrenome das pessoas que eu vou anunciar no palco. Porque a gente tem muitos sobrenomes diferentes. E eu acho que eu me lembro que naquela ocasião eu ia ter sobrenome judeu, ia ter sobrenomes de povos originários, ia ter sobrenomes gringos, e tudo isso, mesmo que eu ensaiasse antes, mesmo que eu ficasse procurando a pronúncia, poderia mudar, porque no dia, e aí também faz parte do perfil desse profissional, saber lidar com os imprevistos do momento. Porque muitas vezes aquilo tudo que foi combinado antes vai mudar 5 minutos antes de você subir no palco, e você precisa ter inteligência emocional para lidar com situações que acontecem de última hora.
Eu lembro que naquela ocasião teve essas mudanças, então eu passava a madrugada toda ensaiando e chegava na manhã seguinte e mudava tudo. Isso não me fazia ficar estressado porque eu já imaginava que isso iria acontecer. Então, foi uma semana nessa velocidade e junto com essa apresentação, ao final de todo o simpósio, eu ia para o estúdio gravar um podcast, que foi o primeiro podcast do Ministério Público do Trabalho, que foi muito bacana essa experiência, foi muito bacana conhecer. Inclusive, eu acho que eu poderia trazer alguns cortes, né, desse simpósio, dessas entrevistas para o meu canal. Talvez, para o meu canal não, pro Instagram. Eu nunca fiz, quer dizer, eu fiz isso naquele momento, mas depois eu deixei esse material lá. Também eu acho que é algo bacana, porque eu conversei com Hilário Orixá, conversei com líder quilombola, conversei com um escritor africano, conversei com muita gente, foi bem legal. Bom, por que que eu tô contando tudo isso? Eu fui mestre de cerimônia do TEDx Guararema. Antes de falar sobre o TEDx Guararema e como é que foi a experiência de estar lá e tudo que eu vivi lá, primeiro eu preciso colocar vocês na mesma página, né? O que que é TEDx? O que que é TED, na real, né? O acrônimo TED, que significa Technology, Entertainment and Design, tecnologia, entretenimento e design, foi criado em 1984 pelo arquiteto e designer Richard Saul Urman, em Monterey, na Califórnia. O evento TED nasceu de uma observação de Urman sobre a poderosa convergência entre esses três campos. A origem do primeiro evento, que aconteceu em 1984, teve como objetivo reunir pensadores e criativos de diferentes áreas para compartilhar ideias. E eu acho isso fantástico, porque é, é no compartilhamento que a gente evolui. É, e o Richard entendeu que ele poderia fazer isso. O evento era inicialmente conhecido como TED, como nome complemento do acrônimo. Em 2000, a conferência TED foi reestruturada e passou a ter um foco mais amplo, abrangendo uma variedade de temas, além de tecnologia, entretenimento e design. A conferência TED tornou-se popular e passou a ter várias edições sob conferência em todo o mundo, incluindo conferência TEDx, que são eventos independentes organizados por comunidades locais. E uma coisa que eu não sabia era que o TEDx é feito muitas vezes de forma voluntária. São poucos os TEDs e TEDx que têm um patrocínio de marca em cima, ou do próprio TEDx, do próprio TED, ou de alguma marca que está ali patrocinando. Geralmente são voluntários. A pessoa que é a líder daquele TED, daquele TEDx, passa por um treinamento, tem todas umas diretrizes para seguir. E eu até me perguntava, mas poxa, todo esse trabalho e de graça, mas imagina você carregar na sua carreira a organização de um evento tão importante a nível mundial como o TED, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver os vídeos que tem no YouTube, sabe? Tem vídeo sobre carreira, tem vídeo sobre autoestima, tem vídeo sobre empreendedorismo, tem vídeo sobre saúde mental, família, eh, inteligência artificial, tem vídeo sobre vários temas. E como é a nível mundial, tem muitos profissionais que muitas vezes a gente não teria contato se não fosse essa plataforma universal, que o TED especificamente é sempre em inglês. Na rotina diária, muitas vezes a gente deixa passar tantas coisas, tantos compromissos durante o dia, contas para pagar, problemas para resolver, que a gente liga no automático, sabe? Pensando nisso, a EWPS te ajuda a não esquecer da sua aula.
Toda semana você recebe um e-mail informando a aula mais recente aplicada pelo professor. É só clicar e cair direto na aula. Simples e fácil. Utilize EW Samuel para você fazer a sua matrícula com desconto. Então é isso. Clica também aqui no link na descrição do vídeo. Agora bora voltar para o Chá Comigo. Ou os TEDx que são locais, que aí, por exemplo, no Brasil a gente consegue ter em português. Eu lembro que no ano passado eu fui no TEDx Rio, lá no Museu da Manhã, porque foi um evento feito por uma marca de cosmético, na época, patrocinado por essa marca de cosméticos. Eu acho que foi isso, exatamente isso. E aí a gente estava falando sobre tecnologia regenerativa, para falar sobre os caminhos da sociedade para regenerar toda a destruição que foi causada nos últimos 200 anos, eh, depois da Revolução Industrial. E foi, assim, de explodir a cabeça. Eu sei que muitos tomadores de decisão têm acesso a esses vídeos e acabam sendo impactados com aqueles números, com aqueles dados, e muitas vezes com as apresentações que acontecem ali, porque para além de palestra, a gente tem apresentações artísticas, e ver que uma marca investiu tempo, dinheiro, recurso e profissionais para fazer aquele evento foi muito bom para mim. E eu já vinha falando sobre isso com alguns amigos que eu tinha um sonho de palestrar no TED, no TEDx, e estar em cima daquele tapetinho redondo vermelho. Para que vocês que nunca viram, vou só descrever um pouco a imagem assim, né? É um palco geralmente, e as pessoas ficam assistindo, senão fica quase como aquele palco arena. Eles colocam os letreiros TEDx em vermelho e a região na qual faz parte aquele TED, né? E a pessoa fica num tapete redondo vermelho, com microfone, pode ser de lapela ou aquele que vai no rosto, e faz o seu discurso ali de 8 a 12 minutos. As pessoas na organização pedem para que quem está assistindo não saia durante a apresentação, porque isso pode atrapalhar quem está se apresentando e isso causa uma sensação muito ruim em quem está assistindo. Entre uma apresentação ou outra, tem um mestre de cerimônia. E eu não imaginava que eu teria a oportunidade, naquele dia lá no Rio de Janeiro, de ser um mestre de cerimônia TED, né, do TEDx. Naquela ocasião, eu cheguei a fazer uma postagem que eu falava, né, que eu estava profetizando que um dia eu pisaria no palco do TEDx e isso seria uma realização de um sonho. Como eu não mencionei que seria palestrando, pisar no palco em algum projeto, eu já sabia que ia me trazer uma sensação de realização tremenda, né? E aí corta para 2025, um ano que tem sido. Como é que está sendo 2025 para vocês, gente? Para mim está sendo um ano surreal, diferente de todos os anos que eu já vivi. Eu passei por escassez, eu passei por medos, eu vivi alegrias que eu jamais poderia imaginar. Eu reencontrei amigos, eu estive um pouco mais centrado de mim e do que eu quero. Tomei decisões necessárias para garantir o meu futuro. E tudo isso com muita responsabilidade e maturidade e também com muita conversa. Então, 2025 está sendo esse ano. Porém, as oportunidades têm sido muito diversas. Fiz algumas palestras já, fiz algumas publicidades, mas ser mestre de cerimônia esse ano, deixa até eu me lembrar se já tinha sido antes do TEDx. Esse ano eu acho que não. Hum, Esse ano eu acho que não. Mas o ano passado eu fui mestre de cerimônia, olha que chique, dentro da Pinacoteca de São Paulo, que é um museu que tem em São Paulo.
o Museu Pinacoteca fica em frente ao Museu da Língua Portuguesa, ali na Luz, perto do Parque da Luz ali. E foi muito bacana porque eu fui mestre de cerimônia de um evento da Câmara, não, é Câmara? Câmara de Comércio, não. É um rolê de comunicação da Alemanha. Me desculpem, mas até eu achar aqui já passa. É isso. E aí eu fui mestre de cerimônia, aprendi a falar bom dia, como vão vocês em alemão, só para aquele momento, porque depois eu esqueci, mas foi muito bacana, que foi um evento que também premiou jovens comunicadores de comunidade, com equipamentos para eles poderem trabalhar. E foi chique, foi ótimo. E aí veio a Angélica Mari, uma empresária, jornalista. Se você quer saber quem é a Angélica Mari, não só por conta disso, né? Mas ela foi a pessoa que teve a sensibilidade de fazer a pergunta-chave para uma fintech de banco, né? Sobre investir em diversidade, e contratar mais pessoas negras, e esse local falou assim que não pode nivelar, que não podia nivelar por baixo. Olha, isso reverberou em tantas camadas, eu conheço tanta gente que a partir disso mudou a própria vida. Pois bem, ela chegou para mim e falou: Samuel, eu tenho um convite para fazer para você. Eu quero que você seja o mestre de cerimônia do TEDx Guararema. Eu quase caí para trás. Eu quase caí para trás, porque, para começar, eu não conhecia Guararema até então e não esperava por esse convite, né? Eu estava me movimentando em outras frentes, fazendo outras coisas, e quando esse convite veio, eu me senti muito bem, muito feliz e entendendo que aquele momento seria um momento de estudar, de brilhar e de fazer o meu melhor. E, e foi isso que eu fiz. Não foi o único trabalho que eu tive durante aquele período, mas eu consegui me dividir para poder me dedicar a entender mais sobre o TEDx e também entender mais como que funcionava o tom de um mestre de cerimônia. Porque no TEDx, os vídeos, quando vão pro ar, eles não vão com os trechos dos mestres de cerimônias. Mas eu já assisti ao vivo e eu sei como é que é. Não seria uma apresentação muito eufórica e alegre e fã, mas também não seria uma apresentação muito séria, é, classuda, como foi na Câmara de Comunicação Brasil e Alemanha, que foi esse da Pinacoteca. Um evento muito chique. Então, eu geralmente penso na mensagem que eu consigo passar através do tom da minha voz e a escolha de como que eu vou interagir com as pessoas e também com a roupa que eu vou estar utilizando, porque a moda também comunica, né? Então, junto com o Fonsec, que é o meu stylist, ele encontrou uma peça chamada Exu, da Zabu SP, que ele praticamente utilizou do blazer, da camisa, da calça social como tela e desenvolveu uma arte lindíssima nas cores do evento, que eram preto, vermelho e branco. E então, já com o look definido, já com o roteiro já recebido, porque quem monta o roteiro é a pessoa responsável, né? Ou junto com algum jornalista, eles montam. Então, é muito importante que o mestre de cerimônia siga exatamente o que está no roteiro, mas que tenha a sensibilidade de entender como que tá a plateia. Para você também não ficar o tempo todo assim olhando para o papel, para você ter uma conexão com o olhar, né, com as pessoas. E aí o que que aconteceu para tudo isso, né? Guararema fica a 1h30 de São Paulo,
O que foi combinado foi que e isso acontece em outros TEDs, viu? Em outros TEDx. Foi combinado que eu chegasse um dia antes para que eu pudesse ter uma imersão junto com os painelistas, né? Com os palestrantes, com os speakers, como eles mesmos falam. E aí foi isso. Vieram me buscar em casa, levei as coisas que eu precisava para aquele momento, sabendo que eu ia passar uma noite lá. Eles, com parceria, eles conseguiram quartos para todos os speakers e para os mestres de cerimônia e para toda a equipe. E eu fui para aquele local. Chegando lá, só deu tempo de deixar as coisas e eu amei o espaço. É, o Sítio Aconchego Guararema, ou Pousada Aconchego Guararema, alguma coisa assim. São vários chalezinhos super gracinhas, muito gostosinhos. E então eu tinha acabado de chegar e já fui fazer a primeira imersão. Que a gente se reuniu num lugar para conhecer a Terra Mungu. A Terra Mungu é espaço de cura. É um espaço gerido por uma empreendedora que hoje é local, né, que era de São Paulo e se mudou para lá, para fazer um espaço segundo ela, um espaço de cura, né, onde que realizam meditações, realizam yogas, fazem eh, algumas coisas espirituais lá. E foi levado a gente para lá para que a gente pudesse se conhecer, se conectar, fazer uma yoga, uma respiração, entender o propósito da gente de estar lá e por que foi em Guararema. E logo depois dali, que foi também muito bacana, a gente foi ensaiar. A gente foi pro cinema, o TEDx Guararema foi no cinema de Guararema, e o cinema já estava fechado há muitos anos. Foi reaberto para esse evento. Então, tínhamos colocado um X enorme do lado do cine, e isso já chamou a atenção da cidade, uma cidade que não é tão grande, então já repararam que tinham gente de fora. É uma cidade que não tem assalto, não tem violência, e é uma cidade muito bonita. E ali, né, aquela noite, a gente de fato fez da forma como deveria fazer. Então a gente fez teste de áudio, fez teste de posicionamento, de iluminação, passamos passo a passo. Eu fiz a minha chamada, né, das pessoas, me deu um medinho. Vou confessar que quando você vê o tamanho da audiência, né, quantas cadeiras, aquelas luzes em vocês, toda aquela técnica e na expectativa, mas eu fui com medo mesmo. Quantas coisas eu já fiz com muito medo e ninguém nem notou que eu estava com medo. Mas o ensaio começou, sei lá, 5 horas da tarde e foi acabar 10 horas da noite. Para no outro dia acordar cedo, 8:30 da manhã, para pegar o café da pousada e ir para o brunch depois, às 10, porque a 1 hora iria começar, só que a gente teria que estar lá antes. Né? O prefeito da cidade estava. E quem chamou o prefeito da cidade para o palco fui eu. Isso é de uma responsabilidade gigantesca. Eu fiquei muito honrado de estar vivendo tudo isso, sabe? Então, que eu tiro de lição de tudo isso? E por que que eu estou dividindo com vocês essa experiência? Porque muitas vezes a gente se limita à nossa formação acadêmica. E ela é importante na medida que a gente entra numa área e trabalha naquela área, mas na minha formação acadêmica, eu sou designer. Eu sou designer que faz gráfico para impresso ou digital. Mas a minha formação enquanto profissional, ela passa pela comunicação em tudo que eu faço. Então, eu sou um comunicador que se comunica com livro, com palestra, com vídeo, com áudio, com música, que já até música já lancei, com imagem, né, estática ou animada. E também nesse lugar de mediação, porque eu já fiz mediação de várias coisas. Então, o semestre de cerimônia nada mais é do que você ser um mediador de conversas. E foi uma catarse, assim. A cidade, as pessoas que escolheram estar lá ficaram até o final e quiseram aprender muito. E foi muito bom. Eu termino
aquele dia com a vontade de brindar. Então, eu vi onde que as pessoas iriam comemorar, principalmente quem fez parte da equipe. Fui até com eles ali para tomar um drink, uma cerveja, pelo menos brindar, porque na mesma noite eu voltava para São Paulo. Então, foi uma correria, mas valeu muito a pena. É, isso me mostra que a gente consegue refazer o nosso presente e futuro, sabe? Mesmo que a gente não acredite tanto na gente. E eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês que escutaram esse ou ouviram esse podcast de hoje. Não, não duvidem de vocês quando as pessoas que estão em volta de vocês acreditam em vocês. Acredite principalmente você mesmo, porque mesmo que você não tenha certeza de todas as coisas, se você é uma pessoa que se esforça para entregar o seu melhor a cada trabalho você percebe uma evolução daquilo, você está num caminho de evolução e de amadurecimento, sabe? O Samuel, que foi uma vez mestre de cerimônia há, sei lá, 9 anos atrás, ou que deu palestra pela primeira vez há 10 anos atrás, é outro hoje. Então, eu fico muito feliz de estar tendo essas oportunidades e eu acho que eu te levo a pensar é isso, como que você pode se reinventar dentro da área que você gosta? Sabe, eu sou um comunicador, eu gosto de me comunicar, então tudo que tem a ver com comunicação, eu tô nele. E não tem a ver comigo, né? Eu não preciso estar na frente do público para falar sobre a minha palestra, a minha vida, a minha experiência de vida. Não, eu posso ser mediador, eu posso ser mestre de cerimônia, eu posso estar ali para fazer pontes. E isso também é muito bacana. Semana que vem tem mais Chá Comigo e eu vou trazer ainda mais novidades aí para vocês. Então, se prepare, porque como eu falei para vocês, toda semana a gente tem esse encontro marcado. Beijão e até o próximo Chá Comigo.